Hoje sobre os balanceamentos que vai vir no dia 16 de fevereiro. Bora lá pro vídeo. Balanceamentos dos personagens que vão receber dia 16 do 2. E vou deixar a foto do lado caso vocês não se lembrem qual é o personagem. Vou começar por Twin Ambicioso, que é o Twin do Luar 5 estrelas. Vamos falar como é que ele era antes. Ataca com a espada com 75% de chance de provocar por um turno. Remove 4 almas do adversário. O dano causado aumenta proporcionalmente a vida máxima de Twin Ambicioso. Vamos falar o que mudou depois da atualização do balanceamento. Ele vai ignorar a resistência se estiver com raiva, a esse 1 dele. Aí a esse 2 dele. Após sofrer ataque, tem 100% de chance de anular uma habilidade de toda a equipe. Se um membro da equipe tiver penalidade, só pode ativar uma vez por turnos. Aí o que vai mudar depois do balanceamento é que a passiva dele, assim que for atacado, ele fica com raiva por um turno. Só pode ativar uma vez por turno. Vamos falar Clarão Despertada, que é após você evoluir as estrelas. Ataca todos os inimigos com uma tempestade de espada momentânea, com chance de atordoar por um turno e diminuir a velocidade por 2 turnos. O dano causado aumenta proporcionalmente a vida máxima de Twin. Vamos falar o que mudou. Ao invés de reduzir a velocidade, vai ter 80% de diminuir a defesa por 2 turnos. E ignora a resistência se estiver com raiva. Então basicamente, o que vai mudar no Twin Ambicioso é que, além de mudar a velocidade, de diminuir a velocidade, vai ser diminuir a defesa. E ele vai ignorar a resistência se estiver com raiva. Aí ele não vai precisar de ter eficácia, galera. Só precisar ser atacado. Ele vai ser basicamente igual o Kawazu do Luar. Assim que é atacado, ele ganha um buff de raiva. E vai ignorar a resistência do adversário. Vai ser minha opinião pessoal sobre esse balanceamento. Realmente vai ser o melhor balanceamento que vai ter nesse mês de fevereiro. Realmente ele vai ficar muito forte, porque ele não vai precisar de ter eficácia para causar os efeitos deles, que antigamente era extremamente difícil ele causar o efeito e ter a eficácia. E ele antigamente era forte porque ele removia a alma, mas comparado à Bélia, que provoca a equipe inteira em alvo, em área, e ainda impede o adversário de ter alma, o Twin Ambicioso estava muito fraco. Agora realmente depois desse buff com certeza ele vai voltar pro RTA. Falar do herói da aliança, Melissa. Ela ataca o inimigo liberando fúria interior e ganha imortalidade. E ganha imortalidade e imunidade por um turno. A recarga dessa habilidade zerada se o inimigo for derrotado. O que vai mudar? O dano causado aumenta em função da própria vida perdida. Desabrochar despertado. Vamos já ler na versão despertada. Ataca o inimigo liberando agressivamente a agressividade reprimida depois de eliminar todos os reforços do inimigo. Desvantagem elemental não afeta essa habilidade. Ganha um turno extra. Amaldiçoa por 2 turnos, excluindo monstros de elite e chefe, ainda que a habilidade erre. Maldição. Ao final do turno, maldição sofre parte do dano causado em aliados por ataque individuais como dano extra. Ganha 2 almas. Maldição. Ao final do turno, recebe dano extra partes por ataques individuais ou aliados, excluindo a si mesmo. Aumento do dano causado da maldição. Mudou nesse efeito de maldição. Antigamente causava um dano extra a partir de qualquer ataque individual, seja no personagem ou no aliado. Agora vai mudar, vai aumentar o dano quando você atacar no aliado, mas vai retirar o dano que causa quando atacava no próprio personagem. Isso vai ser útil para Melissa, porque antigamente o objetivo da Melissa é você causar maldição em um personagem e atacar outro para causar um dano maior no personagem com maldição. E também vai dar uma mudança na torre automática, porque na torre automática também tem esse efeito de maldição. E provavelmente vai aumentar o dano no aliado e vai tirar o dano do personagem que causa no personagem. Por enquanto no jogo, o único personagem que causa maldição é a Melissa. Provavelmente já é a terceira vez que a Melissa ganha balanceamento. Na minha opinião, realmente vai ser uma melhoria para ela, que aí vai aumentar o dano dela conforme ela perder a vida. E a imortalidade vai ter mais utilidade, né? Muitos heróis de imortalidade aumentam o dano conforme perdem a vida, né? E realmente a Melissa já é um herói bacana e com esse buff vai dar uma melhoria. Mas o pessoal tá reclamando que tem muitos heróis que precisam de balanceamento, mas balanceamento sempre é bem-vindo quando dá uma melhoria.
Kiss. Ataca todos os inimigos com a foice. Penetra 30% da defesa. E se Kiss estiver com furtividade, a defesa penetra em mais 30%. O que vai mudar depois é que vai aumentar o dano causado. Vamos falar do Noturno Despertado já. Salta em direção ao inimigo para atacar, aumentando 2 vezes o tempo de recarga de habilidade em um turno. Kiss ganha furtividade e uma barreira por 2 turnos, antes de aumentar a prontidão em 50%. A força da barreira aumenta em função de seu ataque. E o dano causado aumenta em função da taxa de vida atual de Kiss. Aumento da força da barreira. O que na minha opinião que vai mudar, que realmente vai aumentar o dano causado da Kiss, que já era bacana, vai dar uma melhorada mesmo. E a barreira dela era fraca, galera, então basicamente assim que você usar, tem que usar esse 3 para depois usar a esse 2, porque essa ela tem que estar com furtividade. E era extremamente difícil você conseguir manter. Eu acho que esse aumento na força da barreira vai ser melhor para poder usar a habilidade antes que ela perca a furtividade que ela precisa ter. Realmente vai ser uma boa melhora para Kiss. Já é uma segunda ou terceira vez que ela também está no balanceamento. Vamos ver se vai voltar a ser um personagem meta. Tenebra das Fábulas. Ataca o inimigo com poder misterioso com 45% de chance de causar 2 envenenamentos por um turno. O que vai mudar? Ataca o inimigo com poder misterioso com 75% de chance de causar provocação direcionada por um turno. Antigamente ela causava veneno, que é um efeito que causa debuff baseado na vida do adversário. Aí vai mudar para provocação direcionada. Vamos falar o Coringa antes. Ativa embaralhar se um membro da equipe sofrer ataque de um inimigo com estado de provocação ou provocação direcionada. Embaralhar só pode ativar uma vez por turno. Embaralhar ataca todos os inimigos com uma penalidade aleatória por um turno, causa dano extra se acertar o inimigo ou em estado de provocação ou provocação direcionada. O dano extra aumenta em função da vida máxima do alvo. Penalidades aleatórias: silenciar, diminuir defesa e incurável. Vai trocar o debuff incurável para diminuir a velocidade e vai aumentar o dano causado. Então agora vamos falar o que vai mudar nesse lançamento. Tenebra das Fábulas é um personagem que contra-ataca quando o adversário está com provocação ou provocação direcionada. Ela só tinha esse efeito na S3. Então ela basicamente ficava presa a outros heróis que tivessem provocação ou provocação direcionada para ela ficar contra-atacando, o que era ruim para personagem. Esse efeito vai ajudar bastante, galera, para mudar ela para poder causar mais a esse 2 dela, que é um contra-ataque em área. Realmente essa alteração de diminuir velocidade por o incurável por diminuir velocidade, eu achei que foi uma piora, vamos dizer, entre aspas, porque realmente quando causava incurável, mesmo se o adversário tivesse com Roena, curava os aliados que estavam com incurável, então eu achava mais forte deixar o incurável do que realmente diminuir a velocidade. Mas realmente diminuir a velocidade não é um efeito tão ruim. Na minha opinião vai ser uma melhora para Tenebra, porque ela era um herói que felizmente foi apagado depois que apareceu Ren e Pera, que eram mais rápidos e causavam o efeito de remover buff, eram melhores, né? Vamos ver se ela vai voltar depois desse buff, mas eu acho que não vai ser tão fácil, porque infelizmente nem de contra-ataque ela vai ser muito boa, porque esse efeito dela de atacar em área só funciona uma vez por turno, então ela tem que ter ainda um pouco de velocidade. Então vamos falar agora da Mui. Ataca o inimigo com um chicote com 75% de chance de causar penalidade aleatória por um turno. As penalidades eram redução de ataque, quebra de defesa, silêncio e eu acho que cegueira, galera. O que vai mudar? Ataca o inimigo com 75% de chance de marcá-lo como alvo por 2 turnos. Castigo. Antes, chama o monstro feroz para atacar todos os inimigos com chance de causar sangramentos por 2 turnos, com 50% de chance de probabilidade. Com 50% de probabilidade cada e 80% de chance de atordoar por um turno. O que vai mudar? A redução do dano e o efeito reduz a recarga de todas as habilidades em 2 turnos. Chicoteia, que é esse 3 dela. Chicoteia remate, quer dizer. Vamos já ler o despertado. Chicoteia os monstros para atacar todos os inimigos e anular 2 reforços. Aumenta o ataque de toda a equipe por 3 turnos. Chicoteia ataca todos os inimigos e
e anular 2 reforços. Aumenta o ataque de toda a equipe por 3 turnos. E a prontidão de Mui em 25% para cada acerto crítico. Aumentar a prontidão dela em 25% para cada acerto crítico. Aí a carga era, o turnos era 4 turnos de recarga, agora vai ser 5. E de vez em ganhar 3 almas, vai ganhar 2. O equipamento exclusivo também que vai mudar. Antigamente tem 35% de chance de considerar um turno extra após usar remate. Concede um reforço de ataque em duplo ao membro da equipe com maior ataque após usar remate. Então, o que vai mudar nela, galera, que antigamente ela causava uma penalidade aleatória por um turno na S1. Agora vai mudar para alvo. Realmente acho que seria mais interessante se manter esse silêncio por um turno, que aí seria mais fácil no controle. Mas o alvo também não é ruim, galera. Vou aumentar o dano em 15% quando o personagem tem alvo e evita dele esquivar. Reduz a esquiva dele também. O castigo vai ter uma redução no dano e vai ter um queima de alma que vai reduzir as habilidades em 2 turnos. Vai mudar. Isso que vai mudar o efeito de queima de alma da S1 para S2. Que antigamente aumentava a penalidade por 2 turnos da S1. E agora vai diminuir a recarga da personagem. Antigamente tinha uma pequena chance de você conseguir ganhar um turno extra após usar o remate com equipamento exclusivo. Agora, se você conseguir causar acerto crítico nos 4 alvos, ela se puxa 100% na barra e como se ganhasse um turno extra. A desvantagem desse puxar 25% na barra é porque ela vai precisar de causar acerto crítico e também se tiver Politis, esse efeito de aumento de prontidão é reduzido. Então, na minha opinião, galera, ela mudou bastante. Realmente não dá pra dizer se ficou melhor ou pior pra quem usa ela, porque realmente eu não usava. Antigamente o problema dela é que a speed base dela é baixa, é 115, e isso não vai mudar. A speed base dela ainda continua 115. Então é extremamente difícil fazer ela ser um herói starter. E depois dessa mudança, vai ter que ter o personagem. Quem usa ela vai ter que mudar totalmente os equipamentos para ela poder causar acerto crítico. Então vai precisar de velocidade, eficácia e acerto crítico. Por isso que realmente alguns estão reclamando dela. E, na minha opinião, realmente foi um retrabalho. E infelizmente não vai ser o suficiente para ela entrar pro meta, porque a speed base dela é muito baixa para ser um herói para começar a causar os efeitos na equipe. Mas ela vai ficar boa, que dá para usar com o Pavel do Luar, né? E a Dominiel, que também eles aumentam a prontidão ou aumentam o ataque baseado no acerto crítico. Mas como eu falei, realmente a speed base dela é muito baixa e não acho que seja o suficiente para ela voltar pro meta. E quem usa deve ter ficado com raiva porque vai ter que mudar todos os equipamentos. Do Machadeiro de Illyrium, após ele ter feito a especialização dele, que aí ele se torna Machadeiro da Seita do Caos. Aí já vamos ler as habilidades dele. Ataca o inimigo com machado com 75% de chance de provocar por um turno. O dano causado aumenta em função da própria vida máxima. Está escrito o dano causado aumenta em própria função da vida máxima. É que eles vão aumentar esse dano. Corrente despertada. Ataca todos os inimigos com uma onda de choque antes de ganhar imunidade por um turno. O dano causado aumenta em função da vida máxima. Ganha 2 de almas. Ataca todos os inimigos com uma onda de choque com 65% de chance de provocar por um turno. Antes de ganhar imunidade por um turno. Em função da vida máxima. O dano causado aumenta em função da vida máxima. Ganha 1 alma. Vigoroso. Acerta o inimigo com 100% de chance de diminuir a defesa por 2 turnos. Antes de recuperar a vida. Recuperar 20% da própria vida máxima. Ganha um turno extra se o inimigo for derrotado. O dano causado aumenta em função da própria vida máxima. Acerta o inimigo com 100% de chance de diminuir a defesa por 2 turnos. Antes de recuperar 20% da própria vida máxima. Que vai mudar. Que ganha 2 de almas. Runas. Aumenta a chance de crítico em 5%. Tem 100% de chance de aumentar a eficácia do Machadeiro Seita de Illyrium Caos por um turno. Após sofrer ataque de um inimigo do elemento luz. Só pode ativar uma vez a cada turno. Tem 50% de chance de prolongar a própria imunidade em um turno após usar corrente de ataque. Aumenta o dano causado de corrente de ataque em 10%. Aumenta o ataque de Machadeiro da Seita de Caos em 6% se após sofrer um ataque. Pode acumular até 5 vezes. Tem 15% de chance de contra-atacar
com corrente de luz, com corrente de ataque quando um membro da equipe sofre ataque do elemento luz. Aumenta o ataque 36-14, aumenta a chance de crítico, a concentração de memória. Chance de crítico de 2 a 11%. Vou explicar agora o que mudou no Machadeiro da Seita do Caos. Antigamente o dano dele, ele sofreu um retrabalho antigamente no primeiro balanceamento, que deixou ele mais fraco do que ele era antes, porque o dano dele foi bastante reduzido. Agora vamos ver se realmente esse aumento da vida máxima vai dar um dano suficiente para ele ficar interessante. E agora ele vai provocar por um turno na S2 também. E ele vai ter 15% de chance de contra-atacar se o membro da equipe sofrer ataque por elemento luz. Vamos ver se ele também serve nesse quesito, porque senão não vai ser muito forte esse contra-ataque. Porque se ele é um personagem de trevas, normalmente um herói do elemento luz vai atacar ele. Então vamos esperar que ele mesmo contra-ataque se sofrer um ataque do elemento luz, né? Porque senão não vai ser muito útil essa runa de contra-ataque. Mas se realmente for, vai ficar bacana. Ele vai dar um ataque em área toda vez que tem 15% de chance de ele contra-atacar, né? Vai ser bastante com ataque em área ainda. Não vai ser tão ruim. Então, esse rebalanceamento talvez volte o Machadeiro da Seita de Caos a ser mais forte e ser útil, porque realmente o jeito que ele está bem fraco, ninguém tá usando ele. E aí ele vai ficar bem forte contra personagem de luz. Vai ser um dos personagens diferentes, né? Porque geralmente é personagem de luz contra trevas, mas agora vai ser personagem de treva contra luz. Vamos ver se vai ficar bom. Agora vamos falar dos artefatos que vão mudar. Vão dar um leve aumento na barreira do... Vamos ler o efeito. Guia das escolhas. É o artefato que você pega na guilda. No começo da batalha tem 50 a 100% de chance de ganhar uma barreira equivalente a 10 a 20% da própria vida máxima por 2 turnos. Aumenta a sua prontidão em 16% se a própria vida do estiver no máximo após sofrer um ataque. Você pode ativar uma vez por turno. Esse artefato só tem efeito em um herói da equipe. Vai aumentar em 15 a 30% de a barreira. Esse artefato era muito ruim, galera, porque se basicamente você sofrer um ataque, a barreira quebrar, você não se puxa na barra. Não sei se vai ser o suficiente para poder ficar útil esse artefato, 10% a mais de barreira, mas talvez seja o suficiente para poder puxar o personagem na barra. Vamos ver. No começo do turno tem chance de equivalente ao número total de reforços do inimigo, 4 a 8%, receber um aumento de ataque superior por um turno. A prontidão aumenta em 10% após atacar todos os inimigos. Este efeito não ativa por contra-ataques, ataque duplos ou ataque extra. No começo, vamos mudar o efeito depois. No começo do turno tem chance equivalente de total de reforços dos inimigos de 5 a 10% de chance de aumento de ataque superior por um turno. Ao final do turno ganha uma barreira equivalente a 25% a 50% do próprio ataque por um turno. Que vai mudar que antigamente a chance de ganhar um aumento de ataque superior baseado nos efeitos buff do adversário era de 4 a 8%. Agora vai ser de 5 a 10%. E vai ter uma diferença, que antigamente puxava a prontidão se desse um ataque em área. Agora vai ser uma barreira que vai proteger o personagem, né? Realmente, talvez fique até mais interessante usar esse artefato, que antigamente era aumento de prontidão se usar esse 3 com ataque em área, e agora vai ser uma barreira. Vai funcionar em quase todos os arqueiros, né? Que basicamente não tem ataque em área, mas vai ganhar a barreira baseado no ataque. E vamos ver se vai ser mais útil que os artefatos que causam furtividade, né? Vamos ver. Então, realmente, galera, esse é o balanceamento que vai ter em fevereiro. O pessoal vai ter algum que bastante reclamando dos personagens que querem buff. Tem alguns que realmente precisam. Mas um desses balanceamentos eu achei ruim o suficiente mesmo assim. Eu achei o melhor mesmo foi o do Twin ML, que basicamente vai ganhar um efeito que vai ignorar a resistência, vai ficar muito forte mesmo. E o que eu achei mais difícil é a Mui mesmo, que não é o pior, mas é o mais ruinzinho mesmo, porque vai mudar toda a personagem. E para alguns que usam ela, vão ter que mudar todo o equipamento. Mas talvez fique útil para Pavel do Luar ou
Dominiel. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Então é isso, galera. Vai no lançamento de fevereiro. Falou, até o próximo vídeo. Fui. A gente falar, vão ter 2 artefatos que vão tomar nerf, que quer dizer que vão ser uma piora, entre aspas, que vai ser a semente carmesim, que antes era, após sofrer ataque, ela ia remover a penalidade de 70%, aí vai mudar de vez, após sofrer ataque, a própria personagem atacar, que aí basicamente, se o personagem estiver atordoado ou com silêncio ou sono, não, com silêncio, com sono ou com atordoar, não vai remover essas duas penalidades, e só quando o personagem atacar que vai remover a penalidade. E outro que também vai tomar um nerf, que é a âncora temporal, que também ela era ao sofrer ataque, tinha 50% de chance de remover uma penalidade, vai passar a ser ao atacar e vai receber uma redução de 10% de chance. Então vai ser 40% de chance de remover uma penalidade ao atacar, e não 50%. E vamos mexer nesses artefatos para os heróis que atordoam ou causam sono terem a chance de bloquear o personagem antes de ele se curar e atacar o adversário. Lembrando também que após a atualização você vai poder resetar esses equipamentos e receber os que você gastou para evoluir eles de volta. Então vê aí se você não querer resetar ou não os artefatos após a atualização.